Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muito obrigado por você estar acessando aqui o canal YouTubeless, um canal feito para abençoar você, abençoar a sua vida, de modo que também você seja edificado. Há muito tempo eu venho me preparando para essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu espero que você, se for abençoado, claro, e se quiser abençoar a vida de alguém, possa então compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Tenho o maior prazer em poder fazer isso. Aliás, é meu dever compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações e sem direito autoral nenhum. Fica livre, até porque muitas mensagens que nós recebemos é fruto ou resultado de algo que a gente já ouviu em algum lugar, alguma inspiração. Às vezes, durante uma mensagem, um tópico de uma mensagem, ele pode nos inspirar a uma outra mensagem, a um outro tema. Funciona assim, quase sempre, na vida de muitos pregadores. E aí o Espírito Santo nos dirige o momento certo. E eu penso que esse é o momento para nós compartilharmos esse tema. Vamos começar então com essa palavra, que ela possa renovar a nossa mente, ser revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a verdade do Senhor e praticar a sua vontade. Então vamos lá. Daniel é o livro que nos inspirou essa mensagem. Porém, há outras inspirações que eu quero compartilhar com você. Em 2007, circulou um vídeo na internet no qual o apóstolo Chuck Pierce, apóstolo norte-americano, profetizava uma transferência de unção para o Brasil, dizendo que aquele seria o momento da igreja brasileira para as nações. Tempo depois, em 2009, o profeta Rony Chaves confirmava muitos tópicos da mensagem, da profecia, melhor falando, de Chuck Pierce. Porém, na profecia de Rony Chaves, o Espírito Santo alertava para um tempo de mudança de leis e falava sobre perseguição. Durante o meu caminhar no ministério, que começou antes mesmo de estar à frente de alguma obra, assim eu considero porque é assim na vida daqueles que recebem um chamado de Deus. Eles vão poder perceber que o seu chamado não começa no dia em que você esteve à frente de uma obra. Não, ele começou muito antes. Assim tem sido na minha vida, eu tenho certeza que é assim na vida da maioria daqueles que têm um chamado. Eu procurava e sempre busquei aprender em Deus a fazer uma leitura do tempo que nós estamos vivendo. Essa foi uma das primeiras vezes que eu tive um entendimento claro acerca do momento que a igreja estava vivendo. Diante desse quadro que vinha sendo formado dentro de mim, aliado também ao estudo que eu fazia sobre o pano de fundo que contextualiza o livro de Daniel, veio ao meu coração a pergunta que inspira a mensagem. Isso em 2014. Que perguntas foram essas? Por que mudam as leis? E que sentido tem a mudança de leis para nós brasileiros? Como que ela influencia a igreja? Naquela época eu percebi que havia um movimento na direção de mudança de leis em curso no nosso país. E que essas mudanças elas teriam uma influência muito forte sobre a vida da igreja. O sinal mais conhecido da época foi o surgimento da PL 122, o projeto de lei 122, apelidado como a Lei LGBT. Isso também me motivou a analisar o momento em que essas coisas, ou seja, essas leis começaram a surgir. A mudança de leis, ela significa uma mudança de autoridade. Eu preciso explicar isso antes. Para nós, brasileiros, a autoridade máxima em nossa nação não é o presidente do executivo, como muitos de nós pensamos. Também não é o Congresso Nacional, embora a arquitetura do Congresso Nacional tenha aquelas duas conchas representando que o poder vem do povo e volta para o povo. Nem o povo é a autoridade máxima em nosso país. A autoridade máxima em nosso país é um livro
que se chama Constituição Federal do Brasil. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos 13, de 1 a 3, depois você pode ler completamente, mas diz o seguinte, que toda autoridade é constituída por Deus. Ela existe para louvor dos que fazem o bem ou para juízo daqueles que praticam o mal. Então é importante a gente raciocinar dentro do texto o seguinte, que se a autoridade ou as leis estão mudando para juízo, então nós devemos primeiramente examinar a nós mesmos se temos ou não praticado o mal. Sim, até porque a Bíblia diz que o juízo há de começar pela casa de Deus. É importante observar na palavra de Deus que a maioria das situações de perseguição, que é tema da profecia de Rony Chaves, que vieram sobre o povo de Deus, elas se manifestaram como juízo de Deus. Não do ponto de vista escatológico, ou seja, o juízo, a condenação eterna, e sim o juízo como consequência do pecado. Então, desse modo, é importante fazer um autoexame, mas não do jeito que muitas pessoas costumam fazer. Autoexame ou introspecção, ela deve ser feita com a lupa da cruz, ou melhor dizendo, pela perspectiva da obra consumada, senão nós vamos adoecer. Porque quando olhamos para dentro de nós mesmos, sem a perspectiva da obra consumada, ou figuradamente sem a lupa da cruz, nós tendemos a adoecer. Nós somos tendenciosos, portanto, a adoecer, a fraquejar, porque quando olhamos para nós e não olhamos para Cristo, nós só vemos coisa ruim. Então nós temos que olhar para nós através de Cristo. Como se encontrava a igreja brasileira quando essas leis começaram a mudar? Aqui começa nosso autoexame. Mas eu quero explicar antes o seguinte, que eu só vou citar aqui algumas situações. Elas tiveram início até anterior, um pouquinho antes desse movimento de mudanças de leis. Eu não vou dar exemplos, porque isso implica em citar nomes e instituições. E acusar aqui não é o nosso papel. Até porque já se pode perceber que algumas dessas instituições e desses nomes mudaram o rumo das suas práticas. As situações que serão apenas citadas, elas ainda existem, ainda acontecem. Mas naquela época, elas estavam muito mais evidenciadas e trazia grande preocupação ao coração de muitas lideranças honestas e sinceras no nosso país. Então vamos a essa análise. Vamos relatar algumas situações que podem ter gerado a consequência de mudanças de leis. As leis começaram a mudar num tempo em que a igreja brasileira prosperava, porém, sem discernir a razão de sua prosperidade. E isso as levou à ostentação. Caíram na ostentação. As leis começaram a mudar no momento em que a igreja brasileira cresce em quantidade, porém sem observar a qualidade desse crescimento. As leis começaram a mudar no momento em que a igreja brasileira passou a consagrar ministros sem qualquer vocação e vive como consequência, viveu e vive como consequência apostasias da fé, apostasias ministeriais e subsequentes escândalos. As leis começaram a mudar quando líderes deixaram de ser líderes segundo o coração de Deus para se tornarem líderes segundo o coração das pessoas ou conforme os seus próprios interesses obscuros. As leis começaram a mudar num período em que os irmãos deixaram de ajuntar tesouros no céu para disputar cargos e posições na igreja. As leis começaram a mudar quando a igreja brasileira estava corrompendo a palavra e perdendo a sobriedade. Diante desse panorama, Deus nos mostra oportunidades de reconciliação, apesar de tudo isso, quando Ele continua cumprindo na vida dos remanescentes algumas de suas promessas para a igreja brasileira.
Nós vimos e percebemos sim a influência norte-americana da pregação, da música, da, da liturgia norte-americana, alcançando aqui os brasileiros. Então, apesar desse panorama, existe esperança. E é o cumprimento dessas promessas que nos faz acreditar que ainda há esperança para nós. Mas depende de nós, depende do nosso comportamento, depende de nós que somos chamados pelo nome do Senhor, exercermos pelo menos a primeira parte de 2 Crônicas 7,14, que diz: se nos humilharmos, ou seja, se reconhecermos o nosso pecado, se descermos do pedestal da arrogância, da soberba, né? E também se nós quisermos fazer parte do cumprimento das profecias acerca da igreja em nossa nação. Agora depende do nosso comportamento. Que resposta nós daremos diante desse quadro? Aí entra a importância de olharmos para o tempo de Daniel e de percebermos que se tratava também de um período de mudanças de leis, de mudança de autoridade. A autoridade estava mudando, as leis estavam mudando. O povo que havia rejeitado o governo de Deus agora se vê sendo governado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que em Jeremias 27, versículo 6, o Senhor Deus o chama de meu servo. Não que Nabucodonosor fosse propriamente servo de Deus, mas indicando a instrumentalidade do juízo, ou seja, dessa correção, dessa disciplina que Deus estava colocando sobre o povo de Israel, tendo como instrumento a Babilônia. Isaías 10, de 1 a 2, diz assim a palavra: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e os órfãos. Isaías 10, de 1 a 2. Então, num tempo de mudanças de leis, a postura da igreja ela pode anular leis injustas ou não. Jeremias ele é o livro que oferece o pano de fundo para o livro de Daniel, junto com outros livros na Bíblia, junto com Abacuque, Sofonias, Isaías. Esses profetas, eles retratam o pano de fundo e nos mostram que a invasão da Babilônia, o ataque da Babilônia ao povo de Israel, não foi algo assim diplomático. Olha, vocês perderam, agora vocês precisam se render. Não foi dessa forma. Foi sanguinária, foi violenta, foi cruel, foi totalmente sem qualquer escrúpulo. Se hoje houvesse um tribunal de guerra e a Babilônia estivesse em julgamento, ela seria condenada por longos e quase que intermináveis anos de crimes, por crimes cometidos. Então, o que nós queremos mostrar aqui é apenas que o pano de fundo para a chegada dos remanescentes de Israel à Babilônia, esse exílio babilônico, aconteceu e não foi de uma forma diplomática, não foi de uma forma cruel. Porém, os exilados são remanescentes, são pessoas que ouviram a voz do Senhor, que se submeteram, portanto, à disciplina de Deus, que duraria 70 anos. Então, nesse tempo de mudança de leis, nós vemos na vida de Daniel e seus 3 amigos, encontramos neles exemplo e inspiração para a igreja de como devemos nos comportar em tempo de mudança de leis. O que Deus espera dessa igreja? Que ela seja remanescente, né? Onde o governo é babilônico. O mundo é babilônico. Você que está me assistindo agora, escute bem. O mundo hoje é babilônico. Vamos ao texto de Jeremias, ele é longo, de 4 a 14, são 10 versículos, mas eu quero ler para você e eu quero que você ouça com muita atenção. Diz assim Jeremias 29, de 4 a 14.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, porque para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim, logo que se cumprirem os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias 29, de 4 a 14. Em outras palavras, o texto lido nos traz a ideia de que, embora estejamos em um governo babilônico, devemos viver debaixo do governo de Deus. Isso produz em cada pessoa um grande dilema, que é evidentemente gerado pelo conflito de princípios. Casa de Deus, regras de Deus. Casa de Nabucodonosor, regras de Nabucodonosor. Mas ainda assim, vivendo na Babilônia, vivendo no reino, no governo ou na casa de Nabucodonosor, a ordem de Deus, a direção de Deus era para que o povo permanecesse debaixo do governo de Deus, do reino de Deus, vivendo as regras de Deus. Olha que desafio, olha que conflito, olha que dilema que o povo agora estava enfrentando. Ou seja, a partir do momento que eles se instalam na Babilônia, eles vão começar a perceber que o governo de Deus está completamente em conflito com os princípios da casa babilônica. E que agora eles precisam obedecer a Deus debaixo de um governo ímpio, de regras conflitantes. Por isso, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Babilônia se transforma em um instrumento de disciplina para o povo de Israel. Nós vamos olhar para Daniel e seus 3 amigos como representantes da igreja de hoje e aprender com eles sobre como estar na Babilônia e viver debaixo do governo de Deus. Isso é muito complicado, isso é muito sério, porque nós estamos na Babilônia. A Babilônia não passou. Você vai ver em Apocalipse, no capítulo 19, que o último inimigo a ser destruído ou derrotado é a Babilônia. Por que a Babilônia é citada lá em Apocalipse se ela já não existe mais? E também nem existe mais na forma como histórica, física, como nós conhecemos nas escrituras e nos livros de história. A Babilônia já não existe mais, mas é que profeticamente a Babilônia ela dá início ao período do governo dos gentios sobre o povo de Israel, que é representado também na estátua que o Nabucodonosor teve um sonho, viu a cabeça de ouro, uma parte do tórax e dos membros superiores de prata, a parte do peito, do abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés que misturam ferro e barro. Nessa estátua está ali os períodos, os reinos, os impérios que surgiriam. Então o primeiro foi a Babilônia, o segundo o persa, depois os gregos, depois os romanos e depois o que nós estamos agora perto de ver, que é ainda
o espírito da Babilônia atuando, que é o governo do anticristo, que vai ser destruído por uma pedra, uma pequena pedra vai esmiuçar tudo isso. Na verdade, essa pedra já foi lançada, essa pedra é Cristo, que vai se tornar uma grande montanha, que é o reino de Cristo. Certo? Feito esse parêntese, vamos lá. O espírito da Babilônia permanece, o mundo ele é babilônico. E nós vamos olhar para esses jovens e vamos aprender. Eu quero destacar aqui, fazer um outro parênteses, apenas para ressaltar que a vida deles não foi fácil, apesar de estar vivendo no palácio, a vida de Daniel e seus amigos não foi fácil. Aliás, eu tenho até uma tese a respeito disso, de que Daniel poderia ser, não é uma afirmação, é uma tese de que Daniel poderia ser eunuco, tá? Porque a Bíblia não fala de esposa de Daniel, de filhos de Daniel, e devemos lembrar também que ele iria trabalhar no palácio do rei, e era costume dos reis que os escravos se tornassem eunucos, para que não se deitassem com as esposas do rei, né? Para que não cometessem adultério. Dessa forma, feito esse parênteses, apenas para demonstrar que a vida não era fácil, não foi fácil a chegada deles na Babilônia, nós vamos então tratar desses aspectos. Primeiro, que esses homens, eles começaram então a enfrentar as leis babilônicas. E muitas dessas leis babilônicas, elas eram injustas. Assim como existem leis no mundo hoje que são injustas, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Nesse exato momento, existe uma manifestação pública, uma manifestação popular contrária ao comportamento de ministros do STF, que vem se contradizendo em relação à Constituição, da qual eles deveriam estar zelando pela Constituição, pelo seu cumprimento, pela sua aplicação na vida social, né, do povo brasileiro. Então há uma contestação nesse sentido. Então, para mudar leis injustas, para que essas leis sejam alteradas ou não, Deus conta com uma igreja remanescente. Deus conta com uma igreja de remanescentes, de sobreviventes, que é a igreja que não se corrompeu com o pecado dos seus irmãos. A igreja dos remanescentes são aqueles que não se corromperam com o pecado dos outros. O que os outros estão fazendo? Vamos fazer também, está todo mundo fazendo, né? Não se deixaram levar também pelo curso deste mundo, pelo príncipe da potestade do ar, né? Não se deixaram levar pela influência da Babilônia, mas se submeteram ao governo de Deus. Eles zelaram pela fé em Deus. Esses são os remanescentes. É a igreja que Deus espera, uma igreja de remanescentes, que não deram ouvidos aos falsos profetas. A igreja dos remanescentes, ela não dá ouvido aos falsos profetas, pelo contrário, é uma igreja de ovelhas que conhecem a voz do pastor e o seguem. Elas deram ouvidos à palavra de Deus, à palavra daqueles que falam da parte de Deus. Porém, os remanescentes, eles estavam na condição de escravos. E mais uma vez outro dilema. Como que escravos poderiam mudar leis injustas? Como isso seria possível? Então, para mudar leis injustas, não basta ser uma igreja de remanescentes. Essa igreja precisa também ter uma postura diante daquilo que lhe é imposto. Ou seja, que posturas são essas? A santificação e o poder. Vou explicar. Santificação ou consagração. Daniel capítulo 1, no verso 8, diz o seguinte, que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias ou as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que Daniel resolveu não foi fácil, porque assim como na Babilônia, o mundo, que é a Babilônia de hoje,
concorre para mudar a sua linguagem, o seu jeito de falar através do politicamente correto. A Babilônia de hoje procura mudar o seu jeito de se vestir ou de não se vestir. A Babilônia de hoje procura mudar a sua alimentação, a sua adoração, a sua maneira de educar os filhos, de se relacionar com o cônjuge e etc. Por aí vai. Mas a grande diferença do que Daniel resolveu para o que muitos andam resolvendo por aí é que Daniel resolveu firmemente, uma postura radical de não contaminar-se com o mundo, não contaminar-se com a Babilônia, não se contaminar com as coisas deste mundo. A segunda característica da postura que a igreja dos remanescentes precisa adotar é uma postura de poder. Que poder é esse? Poder é conhecer o sobrenatural. Daniel 1,17 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria. Importante destacar isso aqui. Deus deu, então é algo sobrenatural. É uma capacidade sobrenatural, uma unção para desenvolver habilidades naturais, né? O conhecimento da cultura e sabedoria. Mas a Daniel também recebeu essas coisas. Porém, Daniel recebeu uma unção para o sobrenatural. Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Então, essa capacidade sobrenatural exemplificada aqui nesse texto é algo que a igreja precisa desenvolver, precisa aplicar. Uma igreja de poder, ela conhece o sobrenatural, ela flui no sobrenatural. Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso é algo sobrenatural. E ordenou também para a igreja que pregasse o evangelho, curasse os enfermos, expulsasse os demônios. Quer coisa mais sobrenatural do que isso? Paulo também orava para que a igreja fosse revestida de uma unção, de um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Isso é poder. Esse envolvimento e essa manifestação do sobrenatural através da vida da igreja, isso revela poder. Poder. Então, para mudar leis, Deus conta também com uma igreja que não ame a própria vida, ou seja, que mesmo diante da face da morte, não ame a própria vida. Essa é a característica da igreja dos remanescentes, da igreja dos sobreviventes, da igreja do tempo do fim. Né? A igreja que não ame a própria vida. Sabe, talvez você não tenha chegado nesse patamar e eu também não tenha chegado nesse patamar, mas uma coisa nós temos que fazer, nós temos que nos preparar para isso, nós temos que preparar o nosso coração para isso, porque leis estão surgindo. Olha só, eu chamo as leis, essas duas leis injustas que surgiram na Babilônia, como a lei da idolatria e a lei da inveja. A lei da idolatria fala da estátua de ouro, né, que Nabucodonosor mandou fazer. E a consequência para quem desobedecesse a ordem dada acerca dessa estátua de ouro era a fornalha, ou seja, era a morte. Em Daniel, no capítulo 3, verso 13 a 18, mostra essa situação e também no verso 28 ao 30, a resposta que foi dada diante dessa situação. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro e ao som de qualquer instrumento musical as pessoas deveriam se prostrar. Ao ouvir o som de qualquer coisa, de qualquer instrumento musical, essas pessoas deveriam se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Bom, qual foi a resposta disso? Qual foi a resposta que os amigos de Daniel deram? Eles disseram o seguinte: fique sabendo, rei, que se Deus quiser livrar a gente, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, ele não livrará. Mas fique sabendo que nós não nos prostraremos diante da imagem que o Senhor fez. Ou seja, não amar a própria vida nesse sentido, implica em obedecer a Deus acima de todas as coisas, em agradar a Deus e não a homens. A lei da inveja. Durante 30 dias, alguns invejosos lá, alguns invejosos da vida de Daniel, né,
eles tinham inveja de Daniel, eles armaram uma cilada para Daniel e colocaram na cabeça do rei que durante 30 dias ninguém poderia fazer preces, orações, adoração, reverência a nenhum outro Deus que não fosse o Deus do rei. O rei pegou corda nisso, baixou o decreto, mas Daniel não deixou de orar a Deus 3 vezes ao dia, como ele fazia de costume. E assim, esses invejosos deduraram Daniel, mas Daniel também, rei, se Deus quiser me livrar, ele vai me livrar, se ele não quiser me livrar, ou seja, em face da morte, eles não amaram a própria vida e viveram debaixo do governo de Deus. Então, por trás destas leis, havia um decreto de morte. A consequência na lei dos invejosos era a cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões e o Senhor o livrou. Ou seja, por trás de cada lei dessa havia um decreto de morte. E Deus livrou do decreto de morte, né? E mudaram-se as leis por causa disso. As leis foram mudadas por causa disso. Pode ser que os remanescentes de nosso tempo consigam impedir que leis injustas, prosperem, ou mesmo que elas sejam anuladas. E pode ser que não. Por que pode ser que não? Por causa do cumprimento das escrituras acerca do fim, porque essas leis, de alguma forma, podem contribuir para o cenário do tempo do fim, o surgimento do anticristo. O fato é que a Babilônia é o último inimigo a ser vencido, antes que venham novos céus e nova terra. Eu citei que em Apocalipse capítulo 19, a Babilônia é citada lá. E depois que ocorre a sua queda, a sua destruição, do espírito da Babilônia, né? Esse espírito maligno que vem percorrendo as gerações, ele é o último a ser destruído, a ser derrotado. Depois disso vem o quê? Novos céus e nova terra. Ressalto mais uma vez, o mundo é babilônico. Porém, contudo, entretanto, não é pelo resultado que nós podemos obter que essa postura deve ser adotada. Decidir por essa postura de não amar a própria vida, ou seja, a postura que tiveram os remanescentes, exemplificado na vida de Daniel e seus 3 amigos, ela flui como fruto de um relacionamento de graça e amor com aquele que tudo pode, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo revela pelo Espírito Santo um prêmio, uma recompensa, um resultado que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração de qualquer homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é muito importante você entender que a postura que Deus espera de uma igreja de remanescentes diante de leis injustas que estão sendo criadas, formuladas e, de certa forma, impostas, né? Carregada de ideologia por trás, contrária à palavra de Deus, contrária à vontade de Deus e, consequentemente, contrária à vida da igreja na terra. Essas leis, elas estão surgindo, estão inflamando, e qual é a postura que nós devemos ter? Nós precisamos pensar muito nisso e preparar o nosso coração, porque estando nós preparados, nós estaremos nos tornando inspiração para as próximas gerações. Porque na geração do meu filho, ou do meu neto, ou do seu filho, seu neto, não sei quando é que Jesus vai voltar, mas a tendência das coisas é piorarem. A tendência não é melhorar. Pode ser que uma situação ou outra passe, uma situação ou outra como esta da pandemia passe e traga uma certa melhora. Mas, no geral, o quadro, o panorama do tempo do fim, ele tende a piorar à medida que o dia do Senhor se aproxima. À medida que o dia do Senhor se aproxima, esse quadro tende a piorar, tribulações surgirem, as perseguições
que antes eram veladas, agora elas já são mais explícitas. Acredita-se num tempo agora, houve o antissemitismo no passado, hoje está surgindo, se levantando o anticristianismo. Então é importante nós estarmos prontos, preparados, porque as coisas podem mudar, independente da nossa postura. Mas, independente também do que possa acontecer, a nossa postura deve ser sempre a mesma. Por isso, que Deus venha iluminar o nosso coração e que nós tenhamos humildade para reconhecer as nossas falhas e também para assumir uma postura diante das perseguições. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter sido ricamente abençoado ou abençoada através dessa reflexão. E se você quiser compartilhar com outras pessoas também, fique à vontade, eu agradeço. Meu objetivo aqui não é chegar a 1 milhão de visualizações, quem dera fosse, quem dera a 1 milhão de pessoas pudesse estar sendo abençoada através dessa palavra. E até lá, nós vamos trabalhando com aquilo que Deus nos deu, né? Na força que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos dá. Pouco nas mãos de Deus pode se multiplicar, certo? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.